Shalom Lekulam. Gostaria de convidá-los para ler comigo a nossa Sagrada Torá, nosso livro sagrado. Gostaria de ler com você a nossa Sagrada Torá no segundo livro, que é Shemot, versículo 1 do capítulo 20 de Shemot. Nós iremos degustar esse passuque que diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 20 de Shemot, que é o segundo livro da Torá, diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou Yahvé, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, vemos claramente que Deus aqui, ele proíbe o nosso povo israelita de ter um outro Deus além dele. Deus proíbe, Deus não permite, e Deus estabelece esse mandamento, que se Deus manda, então é um mandamento. Deus manda que nós, israelitas, não tenha nenhum outro Deus diante do nosso Supremo Criador de tudo que existe. A questão não é, às vezes a pessoa diz assim, por exemplo, aqui no Brasil a maioria fazem parte de uma outra religião e nós israelitas somos apenas a minoria. Então as pessoas vão para uma igreja, por exemplo, de São José, e ela diz que não é idolatria, porque não chama ele de Deus. Mas se ele não é um Deus, como dizem que São José não é um Deus, então por que o tratam como se fosse? Por exemplo, o que é uma igreja de São José senão um templo de São José? O que é que fazem dentro da igreja de São José senão se dobrar perante ele, invocá-lo, cultuá-lo, pedir coisas para ele, cantar louvores a ele? Então, era assim que todos os outros povos idólatras faziam nos tempos passados. Eles construíam templos para seus deuses. E quando nós, israelitas, vemos um templo de São José, sabemos que ali é o templo de um Deus, o Deus José, que foi erguido para o culto, para cultuar a esse Deus que eles chamam de São José. O Deus São José, que ainda que eles digam não é um Deus, mas não é um Deus porque o trata como se fosse. Então, para nós, israelitas, nós vemos isso como um culto a um outro Deus, nós vemos isso como um ato de idolatria, nós vemos isso como uma coisa pecaminosa perante o nosso Deus, que diz: não terás um outro Deus além de mim, diante de mim. E se nós andamos mais adiante, vemos ali a igreja de São Francisco, que não é outra coisa senão o templo do Deus São Francisco, que para os cristãos católicos ali é um Deus, ou seja, é apenas um santo, mas para nós estamos conscientes que ainda que eles neguem e digam não é um Deus, para nós ali é um culto a um Deus, ao Deus São Francisco, né? Ali se fez o que é um templo para esse Deus, onde dentro desse templo se cultua esse Deus, se canta louvores a esse Deus, se invoca esse Deus. Então, para nós, isso aí é idolatria. E para nós, não convém frequentar tal lugar
e muito menos invocar alguém que foi endeusado, como chamam, canonizado, né? E transformado em Deus. Se nós andamos e vemos um outro templo, igreja de Santa Teresa, que para nós ali é mais um templo a um Deus. Então o que as pessoas fazem ali? As pessoas cultuam a deusa Santa Teresa, cantam louvores a deusa Santa Teresa, dedicaram um templo a ela. E estão fazendo o que ela dentro da igreja, templo dessa deusa, senão invocando-a, né, transformando-a, quem reza essa deusa em um estado, já tem em outros estados, em outros municípios, já tem pessoas também invocando essa mesma deusa, transformando ela como se fosse um ser onipresente, e acaba para ele sendo um ser onipresente, porque se alguém aqui invoca essa deusa, a deusa Luzia ou a deusa Teresa, e em outros municípios e em outros estados estão fazendo o mesmo, invocando essa deusa, então, é claro, está dando ela o poder de onipresença, porque está se invocando esse ser como se fosse uma deusa. Então, é uma deusa. Querendo ou não, não adianta negar. Porque se chamasse de Deus, mas não tratasse de Deus, não seria idolatria. Mas não chama de Deus, mas o trata como se fosse, então é idolatria. A idolatria está exatamente aí. Ao tratar alguém como um Deus. Não se trata de alguém homenagear o pai ou a mãe, que não tem nada a ver. O pai e a mãe estão vivos. Estão sendo homenageados e honrados ali, cumprir-se o mandamento de Deus e ali cantar parabéns ao pai, ou seja, a um aniversariante, cantar uma música em homenagem ao pai e à mãe que estão vivos ali, em homenagem, não é um culto, ali é uma homenagem, um reconhecimento do quão importantes são essas pessoas, seja o pai, a mãe, ou um aniversariante, ou um casal que se casou, cantam ali uma música em homenagem, mas não cultuando, ali não é um culto, ali é uma homenagem, prestigiando aquele casal, parabenizando aquele casal. Ali é um momento de alegria, e não um culto. É diferente de um ser que já morreu e foi endeusado e está sendo invocado. Mas isso não serve apenas, digamos assim, isso para apenas um lado, isso é para todos os lados. Se invoca alguém, se dedica um tempo a esse ser, se canta louvores, se cultua essa pessoa dentro do templo dela, e ainda que negue que não é uma deusa, ou é um Deus para nós, e para nós israelitas, nós nos baseamos no que está escrito. Então, não é questão de educação ou não querer frequentar um local. Se alguém convida, ou se alguém tenta evangelizar, você está apenas tentando, para nós, a pessoa está apenas tentando nos convencer a se curvar diante de um ser que para nós é uma idolatria. Para nós é uma idolatria, para nós é um Deus, né? E nós invocamos ao nosso Deus. Beit HaMikdash, então, os pequenos templos e sinagogas, lá dentro nós invocamos apenas o nosso Deus, o nosso Criador, bendito seja Ele, o Criador de tudo que existe. É a Ele que nós invocamos, é a Ele que nós cultuamos. E uma sinagoga não é dedicada a fulano, ciclano, mas dedicada unicamente a Deus, o nosso Criador, bendito seja Ele. Então, aqui, nosso Deus estabelece o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Para Deus, a idolatria é como um ato de adultério, é como um ato de traição conjugal, é como se a nação israelita, o povo israelita,
A etnia israelita, essa, né, é como se ela tivesse, é como se fosse uma mulher que tivesse um amante, ou dois, ou três, e Deus não poupa, Deus não perdoa os pecados de idolatria. Deus não tem perdão, porque para Deus esse ato de idolatria é como se fosse uma traição conjugal. Assim como a mulher deve ter apenas o seu marido e honrar o seu marido e viver somente para ele, ter apenas um homem como seu marido, como seu esposo, da mesma forma a etnia israelita tem apenas Deus, o seu Criador, como apenas o nosso Criador, o Criador de tudo que existe como Deus. Para nós, israelitas, para nossa etnia israelita, só existe um marido, só existe um esposo, né, que é o Criador de tudo que existe. Esse é o nosso Deus, né, como disse Moshe quando atravessou ali o Mar Vermelho. Então, Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Então, nós não temos que ter um outro Deus além de Deus. Só existe um Deus. Tá? Só existe um Deus, e esse Deus é aquele que criou tudo que existe. Ele é Espírito, nunca encarnou. O nosso Deus, o nosso Criador, bendito seja Ele, não pode ser rebaixado ao nível de ninguém, nem de nada. O nosso Criador, bendito seja Ele, o nosso Deus, também não pode ser igualado com alguém, pegar alguém, um ser humano, endeusar esse ser humano e elevá-lo até ao nível de Deus, porque Deus é incomparável, Deus é inigualável para nós israelitas. Então, quando alguém tenta evangelizar, um de nós está tentando nos convencer a cultuar um outro Deus, a ir adiante de um outro Deus, a ter um outro Deus diante do nosso. Bendito seja Ele. Então, para nós israelitas, qualquer ato de evangelização para nós é um ato ofensivo. Você está tentando nos convencer, é como se tentasse convencer alguém a praticar um ato de traição conjugal, uma mulher de praticar um ato de traição conjugal. Quando se tenta evangelizar um israelita para levar ele até um outro ser, a um outro Deus, cultuar um outro ser, um outro Deus. Então, nosso Deus disse, não terás outro Deus, outros deuses diante de mim. Não terá outro Deus. Só existe um Deus, que é aquele que nos fez, e aquele que tirou nossos antepassados do Egito. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Criador. Bendito seja Ele eternamente. Então, se nós lermos mais adiante, nós vemos aqui, não farás para ti imagem de escultura, diz a nossa Santa Torá. Nosso Deus diz, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as prestarás culto, porque eu, Yahvé teu Deus, sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus está aqui proibindo você ter uma imagem de um peixe dentro da sua casa? Não. Deus está aqui proibindo você ter imagem de um leão dentro da sua casa? Não. Deus está proibindo aqui você ter imagem de um pássaro dentro da sua casa? Não. Deus não está proibindo você ter imagem de animal nenhum, nem num quadro ou como escultura. Deus nunca proibiu isso. O que você deve entender, como nós israelitas entendemos, é aquilo que está claro aqui.
Deus não nos proibiu, por isso que na casa de qualquer israelita você vai encontrar escultura de animais, escultura de peixes, escultura de aves, seja num quadros ou uma escultura mesmo. E você pode dizer, mas Deus não havia proibido os israelitas de terem esculturas, imagens imagens de animais, de seres celestiais, de aves, de peixes. Não, Deus nunca nos proibiu. E nós entendemos isso muito bem. Isso nos foi passado de geração para geração, e as gerações anteriores sabiam muito bem disso. E as posteriores também entendem claramente que Deus não nos proibiu de ter imagem de escultura. Olha só como está claro aqui. Não os farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não farás para te encurvar diante delas. Tá bom, gente? Está claro aqui. Não te encurvarás a elas. Deus está deixando claro que você não pode ter uma imagem de escultura para se encurvar perante essa imagem como se ela fosse a imagem de um Deus ou a imagem de uma deusa. Deus proíbe a gente fazer como fazem as pessoas que entram nos templos de São Francisco, do Deus Francisco, e se encurvam perante ele e diz, não, ele não é um Deus, tá, mas está tratando como se fosse. Então, nós não podemos, nosso Deus nos proíbe de entrar dentro de um templo da deusa Luísa ou da deusa Luzia e se encurvar perante ela como fazem os seus devotos. Que entram no templo da deusa Luzia, da deusa Teresa, e se encurvam. Então, ter a imagem, uma imagem de escultura, Deus nunca proibiu. O que Deus proíbe é que a gente tenha uma imagem de escultura e nos encurve perante ela. Deus proíbe que a gente tenha imagem para nos encurvar perante aquela imagem, para cultuar, para invocar, como se fosse a imagem de um Deus. Deus não permite isso. Deus proíbe isso, que nós nos encurvemos perante qualquer imagem. Agora, Deus não nos proibiu de fazer qualquer imagem. Deus proibiu de fazer para cultuar. Deus proibiu de fazer para nos encurvar, nos dobrar perante aquela imagem. Tá? Diz mais aqui, mais adiante, nesse passuco, diz assim, não te encurvarás a elas, nem as servirás, ou seja, nem as prestarás culto. Tá? Então, não iremos nos encurvar perante a imagem, nem iremos prestar culto àquela imagem. Colocar aquela imagem diante de nós, e diante daquela imagem estamos cantando música, louvores àquela imagem. E dizemos, não, estamos cultuando. Pode negar, mas está fazendo. Tá? Pode até negar, mas está praticando. Então, a questão não é negar o ato de adultério. A questão é a prática. Se pratica o adultério, é adultério, ainda que negue. Porque o não praticar o adultério não está em negar, mas sim em fazer. É o ato, é a prática da traição conjugal. Bem assim é para Deus. A idolatria é como se fosse uma traição conjugal para Deus. Então a etnia israelita é uma mulher dedicada a seu único esposo, Deus, o Criador de tudo que existe. Então, na casa de qualquer israelita você vai encontrar imagens, seja lá de peixes, seja lá de aves, seja lá de qualquer animais. De qualquer animais. Agora, Deus diz assim, não te encurvarás perante ela e não prestarás culto a essa imagem. Então, as pessoas estão diante de uma imagem cantando louvores, rezando ali diante daquela deusa, ou diante daquele Deus, chamam de São Fulano, São Ciclano, mas ali está consumado ali um ato de idolatria.
invocação é um templo dedicado àquele ser, estão cantando louvores àquele ser, estão se dobrando perante aquele ser. Estão invocando aquele ser aqui, em outros municípios, em outros estados, como se ele fosse onipresente. Então, se for calcular o número de pessoas que em um feriado religioso, dentro de um estado, por exemplo, como este, que estão naquele feriado invocando aquele São Fulano, ao mesmo tempo, nos mais de 5.000 municípios, então, se calcular o número de pessoas que, naquele exato momento, estão invocando aquele ser, são milhares de pessoas, ou talvez milhões de pessoas, tratando aquele ser como se fosse onipresente. Porque se uma pessoa não pode dar atenção a tanta gente, tem que dar atenção a uma. Você viu pessoas famosas, por exemplo, políticos, chefe de Estado, por exemplo, que o repórter faz uma pergunta e ele tem que olhar e tem que responder a uma pergunta de um para depois responder a pergunta do outro. Mas a partir do momento que as pessoas estão nos templos desse São Fulano, São Ciclano, cantando louvores, invocando a eles, estão dando a eles o poder de onipresença que só Deus tem. Só Deus é onipresente e mais ninguém é onipresente. Então, tu pode ter uma imagem de escultura, tu não pode se encurvar perante ela e nem cultuar essa imagem. Tu não pode prestar culto a essa imagem. É apenas uma imagem de um animal, é apenas a imagem de um peixe ou de um pássaro, de uma ave, mas tu não pode se encurvar e prestar culto. Então, nós israelitas entendemos claramente o que Deus, o que nosso Criador, bendito seja Ele, Ele quis dizer quando diz que nós não devemos nos encurvar perante nenhum outro Deus, além do nosso Criador, bendito seja Ele. Então, eu acredito que está mais do que claro. E quando nós falamos que não vamos, que não iremos, que não faremos parte, que não iremos com alguém para um local onde eles estão invocando outro ser além de Deus. Ou até invoca Deus, mas além de Deus invocam outro ser. É como até tem marido, mas além do marido tem um amante. Então, para nós não. Para nós israelitas, só Deus é Deus. O nosso Criador, bendito seja Ele, é Deus. Ele nunca encarnou. Ele é incomparável, inigualável. Nós não rebaixamos ao nível de ninguém, nem ao nível de ser algum. E nós não elevamos nenhum ser ao nível de Deus. Porque isso para nós também é pecaminoso. Se você pega Deus e você rebaixa Deus ao nível de algum outro ser, você está pecando. Para nós, israelitas, isso é pecaminoso. Se alguém pega algum ser e o eleva ao nível de Deus, também isso é pecado para nós. Então, quando você está comparando alguém com Deus, você está comparando alguém com Deus, com o nosso Criador, você está cometendo blasfêmia. Isso para nós é blasfêmia. Então, por mais que sejamos educados, por mais que tentem nos evangelizar, que falar para nós, Jesus para nós é idolatria. Jesus para nós, Senhor Jesus, significa o que eu gostaria de ler aqui em Shofetim, em Shofetim, deixa eu ver aqui rapidinho os versículos. Eu acredito que vamos ler aqui o versículo 13 do capítulo 2 de Shofetim, que traduz em Juízes.
Diz assim: porquanto deixaram a Yahvé, o nosso Criador, e serviram a quem? A Baal e a Astarote. A palavra Baal, o Baal, ela vem do aramaico e ela significa Senhor. Então, porquanto deixaram Yahvé e serviram ao Senhor, e a Astarote. E o versículo 6 do capítulo 3 diz o seguinte: tomaram de suas filhas para se pôr por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram aos seus deuses, serviram seus deuses. Diz mais aqui o versículo 7 do capítulo 3 de Shofetim: e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos de Yahvé, e se esqueceram de Yahvé seu Deus, e serviram aos Baalins. Baalim, no original, Baalim. Os Baalins, o Baalim no original, é o quê? Senhores, plural de Baal é Baalim. Plural de Baal, né? Traduzem Baal, como se pronuncia Baal. O plural é Baalins, como está escrito aqui. Baalins. No versículo 3 do capítulo 2 fala Baal, singular. No versículo 7 do capítulo 3 de Shofetim fala Baalins, que é o plural de Baal. Quer dizer, Senhor, no versículo 3, Baal, Senhor, deixaram o Criador para servir ao Senhor, né? E aqui, o versículo 7 do capítulo 3 fala Baalins, ou seja, eles deixaram de servir ao Criador, bendito seja Ele, para servir aos Baalins, ou seja, aos senhores. Senhor fulano, Senhor cicrano, Senhor do Bonfim, Senhor Jesus, né? Então, a palavra Baal vem do aramaico, significa Senhor. Baalim, no original, senhores, plural de Baal. Senhores. Então deixaram a Deus e passaram a servir aos senhores. Senhor Jesus, Senhor do Bonfim, Senhor fulano, Senhor ciclano. Então, Jesus para nós também é idolatria. É a maior idolatria do momento, é Jesus. Jesus ou Yeshua, que ainda que mude o nome, está se referindo à mesma pessoa. Porque não adianta mudar o nome de Donald Trump. Pode botar um montão de nomes e apelidos nele, que ele vai continuar sendo a mesma pessoa. Você está se referindo à mesma pessoa, o presidente dos Estados Unidos. Você pode botar um montão de nomes ou apelidos no presidente da República, do presidente do Brasil. E mesmo que eu não chame de forma respeitosa de Lula, ele continua sendo, está se referindo ao presidente do Brasil. E ele não vai deixar de ser presidente por isso, ele continua sendo presidente por isso. Se for um outro presidente, ou esquerda ou direita, não importa como o chamem, ele está se referindo ao presidente do Brasil. Então, não adianta chamar Jesus de Yeshua ou fulano, ciclano. Ele continua sendo para nós a mesma pessoa que está se falando lá na Bíblia cristã, que é de Mateus e Apocalipse. E para nós não existe Novo Testamento, até porque para nós não existe nenhum Antigo Testamento. Para nós é o nosso sagrado Tanar, que é a nossa Bíblia hebraica. E para nós chamamos de Tanar, né? Que é de Bereshit, a de Vrei Hamim. Nas Bíblias comuns é Bereshit, a Malachi. Então, não adianta. Então, para nós, esses outros senhores, São Fulano, São Ciclano, que são cultuados, cada um tem o seu próprio templo, né? Igreja de São Fulano, igreja de Santa
ciclana, né? Então, para nós, israelitas, esses apenas são outros deuses ou semideuses, né, que surgiram a partir do primeiro Deus humano, do primeiro ser humano que endeusaram. Quem foi o primeiro ser humano endeusado, transformado em Deus, cultuado e tratado como um Deus? Jesus. Essa foi a primeira canonização feita pela Igreja Católica, quando houve ali a separação, a divisão por meio de Martinho Lutero. Tudo bem, eles deixaram de lado os outros Baalins, ou os Baalim, ficaram apenas com Baal, né, apenas com um só, ficaram com Baal. Então, os Baalins, ou Baalim, no original, ficaram de lado. Martinho Lutero se libertou de todos os Baalim, todos os senhores, todos os outros senhores, mas ficou com Baal, né? Ficou com Baal, ficou com um Senhor, que é o Senhor Jesus. Porque quem canonizou Jesus, quem transformou Jesus em Deus? A Igreja Católica, Apostólica Romana, né? Então, foi daí por diante, quando houve a divisão entre católicos e protestantes, evangélicos, ou como queiram chamar, a divisão no meio do cristianismo. Então, claro, Martinho Lutero, ele manteve, ele não, agora vamos voltar somente para Deus, o Criador, bendito seja Ele, pronto. Não, Martinho Lutero manteve Jesus como Senhor, como um Deus, e até hoje, é claro, é cultuado como um Deus, e isso para nós é a maior idolatria do momento, né? Onde se dobram perante Jesus, cantam louvores a Jesus, invocam a Jesus, e por mais que falem dos católicos, é claro, para nós está no mesmo nível. É idólatras, para nós também estão praticando idolatria. Então, quando você tenta nos convencer a uma igreja evangélica, você está nos tentando nos convencer a praticar um ato de idolatria. Está tentando nos convencer a praticar um pecado contra Deus, um pecado contra o nosso Criador, e nós, para isso, nós não aceitamos transgredir o mandamento que está aqui em Shemot, quando Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. E até temos imagens em nossas casas, mas não nos encurvamos perante elas e não as cultuamos. Apenas imagem para enfeitar a casa, só isso. E se Deus mandou colocar querubins em cima da arca, na tampa da arca, ali ninguém vê, nunca viu ninguém prestando culto ou cultuando aqueles querubins. Era apenas para enfeitar a arca e não para cultuar aquela imagem, mas apenas para enfeitar aquela caixa onde estava guardada ali a nossa Torá, a nossa lei. Porque a nossa Torá foi guardada ali dentro. As tábuas de Moshe, que ele desceu do monte com elas, foi guardada ali dentro, né? Dentro daquela caixa, onde tinham 2 querubins em cima da tampa, né? E ninguém cultuava aquelas imagens, e muito menos se encurvava perante aquela imagem, né? Então, para nós, esse é um dos primeiros mandamentos de Deus. Outros eram mandamentos gerais, mas esse é o primeiro mandamento que Deus nos ordenou quando tirou nossos antepassados do Egito. Por isso, nós, israelitas, católico, acredita nos santos, em Jesus e em Deus, digamos. Evangélicos não acreditam nos santos, acreditam somente em Jesus e em Deus. Mas nós, israelitas, não acreditamos nem nos santos, nem em Jesus. Acreditamos apenas em Deus e servimos apenas o Criador de tudo que existe. Bendito seja Ele. E não cansamos de falar, servimos ao Deus que criou os homens e não Deus que os homens criaram. Shalom e Hitravot.